Já estamos de volta com o segundo bloco do Hora Geral nessa manhã de quinta-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte. Vamos lá. O futebol feminino está de volta ao Santos. Mesmo em crise financeira, o presidente Modesto Roma Júnior já começou a montagem do elenco de futebol feminino. Devido aos problemas de caixa, o retorno das Sereias da Vila não era tratado com prioridade, mas não demorou para acontecer. O Peixe já acertou com 5 atletas: Aline Calandrini, Sandrinha, Aline Chave e Arruda, que já atuaram pelo Santos, além de Maria, que tem convocações para a seleção. A ideia de Modesto é esperar o fim da Copa do Brasil da modalidade, que se encerra no dia 8 de abril, para finalizar as contratações e iniciar a preparação do time santista para os campeonatos. A Aline Calandrini publicou uma foto em uma rede social ao lado de Modesto, confirmando o seu retorno ao Santos e agradecendo ao presidente. Excelente iniciativa, presidente Modesto Roma Júnior. Nosso convidado aqui no Hora Geral, o médico psiquiatra Flávio Brown Fiorda, que é também presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Flávio, muito obrigado pela sua presença, pela ter aceito o convite. E é um tema que eu tenho certeza vai provocar aí a participação dos telespectadores. Eu tenho certeza que sim, é um convite que eu agradeço já antecipadamente, né? Um tema fascinante, um tema empolgante que desperta a curiosidade das pessoas em geral, né? Flávio, inicialmente, o que significa terapia de vida passada? Ele está relacionado à regressão ou não? A terapia de vida passada é uma abordagem psicoterápica, né? Que está relacionada à teoria da reencarnação. E a teoria da reencarnação é muito estudada pela doutrina espírita, mas a doutrina espírita não é proprietária, não é dona da teoria da reencarnação. Mas é uma filosofia religiosa que estuda bastante esse tema, e a TVP, como a gente chama, ela está baseada na teoria da reencarnação, tendo como hipótese científica, não como um lado religioso, um lado pertencente a uma doutrina, né? Eu, particularmente, faço parte da Associação Médico Espírita de Santos, que está vinculada à Associação Médico Espírita do Brasil. Mas os pacientes ou as pessoas que fazem os cursos do nosso grupo de estudos não precisam ser necessariamente espíritas, sim, mas estudiosos da teoria da reencarnação. Flávio, o que eu ouço de algumas pessoas que elas têm receio de repente, nessa terapia, delas não conseguirem voltar ao seu estado atual, de ter algum tipo de trauma, ou seja, que orientação ou que experiências você poderia transmitir aos nossos telespectadores? Bom, aos amigos de casa, né, eu quero deixar bem claro algumas dúvidas como essas, né? Bom, a gente sabe que na regressão de memória nós temos 2 técnicas, uma com hipnose, a outra sem hipnose. A técnica que a gente faz parte, que a gente estuda, é uma técnica sem hipnose. Então, em primeiro lugar, a gente nunca vai fazer a regressão por mera curiosidade. Sempre vai ter que ter um assunto que seja necessário passar pelo processo desse tipo de terapia. Porque psicoterapias temos várias linhas, várias abordagens. Eu só trabalho com essa em específico. Desculpe cortá-lo, né? Mas nesse caso a pessoa está deitada no divã, ela está com os olhos fechados, tampados, exato, o ambiente é meio escuro, tem alguma música suave. Como seria essa característica? Bom, em primeiro lugar, o paciente passa numa consulta médica simples, né? Olho no olho, conversando, onde o paciente vai me dizer o que ele quer trabalhar na psicoterapia. Se ele tem um medo, se ele tem uma fobia, se ele está com depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade no temperamento, são vários exemplos. Pelo jeito, você já citou a maioria dos problemas dos brasileiros no dia de hoje. Rapaz, é verdade, é verdade. A gente vive numa situação de muito estresse, uma tendência à depressão às vezes muito forte, né? Então, aos amigos de casa, a gente explica assim. Primeiro é uma consulta médica simples, onde é feita uma avaliação para ver se é caso de trabalhar com a regressão ou não. Cada caso é um caso. Se for caso de aplicarmos a TVP, o processo ele é muito simples. A pessoa vai ficar acordada o tempo todo, numa poltrona reclinável, lúcida, não é utilizado nenhum estado alterado de consciência, né? É utilizada uma técnica verbal, onde o paciente vai acessar essas memórias
que estão dentro dela, estão no inconsciente. A gente acredita que esse inconsciente, na verdade, seria a própria memória do nosso espírito, que está armazenando essas experiências de reencarnação em reencarnação até chegarmos na vida presente, na vida atual. Então o paciente fica deitado, né, com uma venda nos olhos, não é necessário nenhum tipo de ritual, né, uma luz mais baixa, um lugar confortável, aconchegante, onde a gente vai dar essas ordens para essas memórias, se for o caso, irem aflorando para termos acesso a algumas informações, aquelas que se fazem necessárias. Porque, Douglas, o processo da reencarnação em vidas passadas, né, nós podemos ter feito várias coisas. Coisas bonitas, coisas feias, coisas certas, coisas erradas, e ninguém está lá no consultório para julgar nada nem ninguém, nem da vida presente, nem de uma suposta vida passada. Em outras palavras, Flávio, o fato de você encontrar um problema passado que você teve, que a pessoa teve, faz com que ela se liberte desse problema e possa viver de uma maneira mais feliz, mais assim, desimpedida. Essa seria o principal resultado da terapia de vida passada? Exatamente, é para gerar um processo de conscientização. Por exemplo, hoje eu tenho medo de lugares fechados, né? Eu não ando de elevador, não fico num ambiente muito apertado. E nada aconteceu na vida atual daquela pessoa, nem na infância, nem na adolescência, nem na vida adulta, que explica ou justifica esse trauma, exatamente. Então, como exemplo, ele pode ter vivenciado numa outra encarnação uma morte traumática, onde ele foi soterrado num terremoto, como uma hipótese. Sim. Né? Então, sabendo desse fato, durante a regressão, o paciente na regressão ele não vai sentir as pedras caindo em cima do seu corpo como ele vivenciou, mas ele vai tomar ciência do fato. Ah, então aconteceu isso. Então, ele vai tomar ciência do fato e aprender a se separar do trauma, por que e para quem aquilo faz mais sentido. Para mim hoje, onde está tudo bem, aqui está tudo sob controle, ou para aquele personagem que eu fui na vida anterior, para cujo personagem faz sentido aquele medo, aquele desespero todo. Então ele vai ter que entrar no elevador, hoje na vida presente, lembrar do que ele vivenciou no consultório, para se dessensibilizar. Porque a ideia é realmente essa, deixar no passado o que a ele pertence, viver o presente. Não ficar preso no passado. Flávio, o que você está explicando de uma forma muito didática, que o telespectador está entendendo, eu quero provocar uma outra discussão que eu já ouvi de algumas pessoas. Que as pessoas que acabam se suicidando, elas vão ter um problema muito grande, acreditem ou não. Esse é um tema livre, por isso que eu quero que o telespectador participe. Elas terão um problema de reencarnação, elas terão um problema de encontrar uma luz, ou seja, elas terão um problema pelo fato de terem acabado com a própria vida de uma forma muito brutal. Sim. E porque quem nos concede a vida é Deus e é Ele que pode tirá-la, né? O que falar dessas pessoas que acabam com a própria vida? Bom, de alguma maneira, independentemente da sua formação religiosa, né? Nós acreditamos que, de alguma maneira, está infringindo uma lei acima de nós, uma lei divina, né? Então, pela teoria da reencarnação, pela lei de ação e reação, causa e efeito, que a doutrina espírita estuda muito, né? A gente sabe que nada fica sem uma consequência. Se você planta uma ventania, você colhe uma tempestade. E se você planta coisas boas, vai colher coisas boas, é uma lei natural, né? Então, de alguma maneira, há uma consequência reencarnatória para uma próxima vida. Se eu abreviei a minha aqui agora, de alguma maneira, pode ser que gere uma situação traumática psicológica no futuro, uma perturbação espiritual após o desencarne, uma situação de um problema físico numa próxima encarnação. Então, é uma lei natural, não seria, de alguma maneira, uma punição divina, mas algo que infringiu uma lei e tem uma consequência. Como tudo na vida, o que nós fazemos tem uma consequência, seja positiva ou negativa. Então, nós vamos incentivar que ele se trate de uma depressão, seja com medicamento, seja com uma boa psicoterapia, seja na prática da caridade, numa formação religiosa. Isso tudo para ele ter mais paz e realmente não chegar numa atitude dessa. Flávio, tem algumas perguntas chegando, mas eu quero só esgotar um pouco mais algumas dúvidas, que eu acredito que sejam as dúvidas do telespectador. Com relação à terapia de vida passada, eu entendo que ela pode livrar
muitas pessoas de algum mal. Eu comentava, você citava as pessoas que têm síndrome de pânico, as pessoas que são ansiosas. A gente vive num momento em que as pessoas, elas não se abraçam, elas não se olham. Não é promovido nem oferecido o amor. Sim. Nesse caso, a terapia, ela pode fazer com que a pessoa se volte para a sua existência, para uma vida totalmente diferente, ou simplesmente a terapia de vida passada, ela busca desvendar um problema que a pessoa tem e mais nada? Douglas, eu acho que as duas coisas acontecem. Tanto a gente descobrir possíveis traumas que justifiquem uma situação de uma ansiedade, de uma depressão na vida presente, quanto esse processo de autoconhecimento. Sim. Né? Quem eu sou, né, de onde que eu venho, para onde que eu vou, quais são as características da minha personalidade, quais são as minhas qualidades, os meus defeitos, para eu me tornar um ser humano melhor, para mim, para a minha vida, para quem está ao meu redor, para minha família, no meu ambiente de trabalho, no trânsito, na sociedade como um todo, para que eu me torne uma pessoa mais em paz e mais produtiva para a sociedade, para que eu gere bons frutos, que eu tenha paz na minha consciência, né? Então, a gente vê as notícias que você estava divulgando agora há pouco, de violência, de corrupção, de maldades, etc., etc. Se eu pensasse na hipótese, se eu olhar a vida do alto um pouquinho mais, não tão míope, as coisas tão curtas, sem imediatismo, sem a vantagem em primeiro lugar, em detrimento de várias pessoas, como a gente vê na política por aí, por exemplo, né? A gente ia pensar 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma atitude que gerasse malefício para terceiros. Então, quando eu passo a refletir no meu caráter, no meu jeito de ser, eu vou tentar me tornar uma pessoa melhor. E como consequência natural, eu vou fazer esse mundo um mundo melhor. Seja o mundo do meu dia a dia ou o planeta como um todo. Fábio, é genial. Isso aí também é um ato de grandeza do ser humano, que às vezes ele prefere... Que a gente precisa acreditar. Exatamente. Né? Ele tem que apostar porque ele existe. O Denis Ferreira de Cubatão acabou ligando 30416777, faz a seguinte pergunta: que tipo de sintoma caracteriza alguma sequela vinda de vidas passadas? Puxa, boa pergunta, né? Então, todas as vezes que eu estou tomando uma atitude, eu não sei por que eu estou fazendo aquilo, uma sensação, uma neurose de inferioridade, algum complexo, uma fobia, uma tendência que eu não consigo administrar sozinho, pode ser oriundo de um trauma, tanto desta vida quanto de outras vidas anteriores, pela hipótese da teoria da reencarnação, né? Então, se não aconteceu nada na minha encarnação atual que explique ou que justifique aquele sintoma, eu já fui em várias especialidades médicas, mas aquilo continua me fazendo mal no meu íntimo, no meu interior, como hipótese, pode ser oriundo de uma outra encarnação. Eu tenho que chamar o intervalo, mas só para encerrar esse bloco, esse segundo bloco, um outro aspecto. Às vezes a gente se depara com pessoas, caramba, ele é uma pessoa ansiosa, não para de comer, grita com todo mundo. Ah, meu filho, ele é assim mesmo. Sei. Ou seja, o fato do conformismo atrapalha o ser humano. Você acredita que a terapia de vida passada pode ajudar uma pessoa, por exemplo, com esse perfil? Pode sim. Quem busca uma terapia de uma maneira geral está pedindo ajuda, né? Seja a TVP ou uma outra abordagem. Então, nós temos que proporcionar essa ajuda para que ela possa entender de que nós podemos nos modificar. Aquela coisa de que nasceu torto, vai morrer torto, eu não acredito muito, não. Senão fica aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Então, eu aposto que nós podemos nos melhorar pelo livre-arbítrio, pelas escolhas que nós fazemos. Esse é o grande recado da TVP. Você vai tomar suas atitudes de uma maneira consciente, de tal sorte que você saiba, você tenha consciência daquilo que você está fazendo. E quais as consequências disso, sejam positivas ou negativas. Então, é uma terapia que dá responsabilidade à pessoa de cuidar de si quando ela sai do consultório. Excelente. Bom, rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o Flávio Brown Fiorda sobre um tema muito importante, que é a terapia de vida passada. Eu volto já.